Bom, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, né? Iniciação à formação de Mamerito, cultura. E hoje nós vamos tratar de uma coisa interessante. Quer dizer, o que é que existe por aí de opiniões? Qual é o mercado de opiniões, né? Vamos lá, devagar, pessoal. Quando na modernidade, a religião entrou definitivamente em coma, a ciência disparou, né? As visões de mundo tomaram o seu lugar. E quando eu falo visões de mundo, eu falei na visão científica, a gente vai ver depois no próximo encontro, que é amanhã, mas as visões de mundo de ideias, ideologias, não quer dizer nem que seja científica, ideologias em geral, elas então tomaram o seu lugar. Então eram modelos abrangentes que explicavam o mundo, e no início eram produzidos sobretudo nas oficinas de filosofia. Mas, com o passar do tempo, as ciências também produziram grandes esquemas teóricos com pretensões de explicar o mundo. Tais esquemas eram designados por palavras terminadas em ismo, né? Liberalismo, marxismo, darwinismo, vitalismo, etc, etc, etc. Por isso, hoje mesmo nós vamos ver o marxismo, vamos ver o liberalismo, que são as coisas que estão aí na nossa mesa, né? O mercado de opiniões está aí na nossa mesa. Está o Paulo Gerde, o que é? Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, sempre chamo de Gerde. Paulo Guedes está aí com o liberalismo, né? E essa turma aí que nunca estudou marxismo, mas eles se dizem marxista, né? Essa ideia, o Lula estudando marxismo, pô, tá doido. Bom, então tais esquemas designados por esse nome, por trás delas estavam as chamadas escolas de intelectuais, que formavam algo parecido com as comunidades de reflexão, os clubes de opinião, de visão de mundo, irmãos de fé, células ideológicas, associações de defensores da mesma convicção. Ou seja, o termo teoria prevaleceu como o menor denominador comum para a mistura de filosofia, ideologia e ciência. Tá? Bom, é regido pela mesma deusa que rege os outros mercados, a deusa da moda. O que está na moda agora? Umas coisas que estão na moda agora, o que é? Ser homossexual, está na moda. Não pode perder essa moda, não. Hoje, por isso oferece vantagem a quem sai na frente, estar atualizada, ser alguém do seu tempo e ter o prazer de superar os demais. Está na moda. Há, portanto, teorias que são in e outras que são on. Ou out, já falei errado. Está dentro ou está fora? Out. Há etiquetas falsas e imitações de produtos de marca, concorrência desleal, liquidações, nostalgias, ondas de reciclagem, venda para renovação de estoque, pichinchas, altos e baixos, falências e ascensões. Para não se perder, o indivíduo precisa ter uma visão geral do mercado, precisa conhecer as empresas, a seriedade dos vendedores no setor de teorias, mercado de opiniões, né? Não pode esquecer disso. A cotação das ações, os preços, as margens de lucro, os fornecedores e a preferência do público, bem como ter um faro para as tendências teóricas. Estou levando o negócio para o mercado, mas é mercado de opinião, tá? A respeito de... tem uma suspeita assim, ideológica generalizada. Nos parágrafos seguintes, nós vamos ver lá na frente, pretende-se apresentar um panorama das ofertas disponíveis no mercado e algumas dicas para orientar-se entre elas, né? Lembra que eu falei do marxismo, liberalismo, vai ter outras. Bom, em primeiro lugar, observemos que a moda pegou rápido no mercado de teorias porque ela tem uma tendência para a concorrência. Elucidemos isso uma vez mais à luz do marxismo.
O marxismo contém uma teoria sobre a consciência do seu adversário. Por isso que eu vou escrever a suspeita ideológica generalizada. Por que razão? O marxismo contém uma teoria sobre a consciência do seu adversário. Ele diz como é que é a consciência do seu adversário. Essa consciência está necessariamente enganada. Então, o marxista, olha, o petista mesmo, menor ainda, que nem é marxista, porcaria, ele olha para outro, você está com a consciência enganada. Ele não pensa que ele está enganado, não. Né? Porque sua classe social condiciona o adversário a pensar como capitalista. Eu estou te vendo, hein? Você é capitalista. O cara às vezes nem é capitalista porra nenhuma, o cara já foi taxado de capitalismo por eles. Com os marxistas não é diferente, só que os seus interesses coincidem com os da humanidade. E petista, humanista, né? Por isso sua consciência é o quê? A correta. É isso aí mesmo. Vai discutir com esse pessoal, não tem jeito. Eles estão certos. Isso é correto, uma consequência terrível. Já não existe uma consciência inocente para eles. A consciência é moral ou imoral. Quem tem a consciência errada torna-se culpado. Eu digo que você tem a consciência errada e você é culpado. Olha só. Isso faz com que o esclarecimento seja um dever sagrado. Não tem que eles adoram dizer como você tem que pensar. Ele era chamado de crítica à ideologia, porque no marxismo dialético, ideologia sempre significa consciência errada. O marxismo, Marx. Portanto, segundo sua própria concepção, o marxismo não era uma ideologia. Claro, só tinha certeza. Nessa situação, quase todas as teorias desenvolveram um departamento de suspeita generalizada em relação a todas as outras teorias. De certo modo, as teorias já nasciam polêmicas. Toda teoria descoberta na outra estrutura latente nas quais podia relativizá-la. A concorrência entre as teorias transformou-se em um jogo. Vejo o que você não vê. As estruturas atrás de você, condicionando o seu raciocínio. Bom. Então, falar sobre um pouco o marxismo mesmo. Vamos lá, quer ver? As teorias cujo departamento de suspeita funcionasse melhor tinham maior poder de aceitação no mercado. Por muito tempo, mais precisamente depois de 1968, o marxismo ocupou um lugar dominante no mercado de teorias da Alemanha, por exemplo, pois era imbatível no campo da suspeita ideológica. Podemos avaliar sua força pelo fato de suas cotações terem continuado em alta, mesmo quando ficou evidente que sua realização, se quisesse realizar o comunismo, seria uma catástrofe. Mesmo diante disso. Até hoje, pô. O PT com essa turma toda aí, levou o país para falência, porra. Eles estão certos ainda. No entanto, é preciso admitir que, em termos de atribuição de sentido, ele também dispunha de uma ampla gama de oferta. Cada cliente recebia um cenário grandioso, no qual podia desempenhar o papel de herói. Marxista é herói. Petista é um herói. E como a oferta atraía principalmente os intelectuais, que satisfazem suas necessidades de sentido por meio do cumprimento zeloso de certas missões. O marxismo ia se difundindo por meio do sucesso de venda e ao colocar simultaneamente o adversário sobre o quê? O adversário está sob suspeita. Você é um potencialmente culpado, errado, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Eu, como marxista, sou o correto, vejo tudo certo, sei para onde o sentido das coisas. Bom, após o colapso do socialismo real, houve uma nítida crise. Isso era inimaginável, já que até então o marxismo se mostraria imune a contestações por parte da realidade. Mas passou o ser-out. É difícil dizer se um dia irá se recuperar. Talvez não
na forma original. E provavelmente haverá radicalizações, formação de seitas e metamorfoses teóricas. Ih, já está havendo há muito tempo. No momento, até mesmo os melhores observadores de mercado adotam uma postura comedida. Isso é o marxismo. Mas o liberalismo também não fica atrás, não. Vamos ouvi-lo, olha só. Liberalismo geralmente é tido como beneficiário da queda real do marxismo. Quase não tem raiz e todos os seus pais intelectuais são ingleses. John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill. Esse cara, quando eu falar dele, John Stuart Mill, você não pensa, não. Foi um dos maiores QI que existiu na humanidade. Mais de 200, eu acho. Pelo menos 200 era. A taxa é 100, uma normalidade. Em todos os países anglófonos, esses autores são tratados praticamente como padroeiros nacionais. Quais são os conceitos centrais do liberalismo? Bom, o valor supremo é a liberdade do indivíduo. É por isso que os mestres pensadores inventaram os direitos humanos, o Estado constitucional democrático, o controle do exercício do poder por meio da divisão dos poderes. Pô, parece até que isso funciona, né? Dividir os poderes, aí está gozado, né? No Brasil. Vamos pensar um pouquinho? Vamos, né? Congresso Nacional, o Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo isso, né? É uma maravilha a democracia. Por meio da divisão dos poderes. Por isso que eu acho que a gente tem que ir no dia 15 de março. Estou me preparando para ir. Vamos lá, botar todo mundo lá, nós precisamos fazer essa pressão, porque o Bolsonaro, ele só tem assim uma parcela da população e uma parcela das Forças Armadas. O restante ele não conta com nada, nada, nada. Não tem mídia, não tem porcaria nenhuma, pô. Certo? Universidade, não tem nada. Nós temos que defender ele. Infelizmente, quer dizer, ele não é o melhor do mundo, mas é o cara para essa ocasião. E o conceito de propriedade como garantia da independência do indivíduo em relação ao Estado. Além disso, o liberalismo difundiu na economia o conceito de que a livre expansão do egoísmo econômico, olha só, a livre espalhou isso, hein? Que a livre expansão do egoísmo econômico serviria ao bem comum, pois o que no indivíduo parecia ganância, parecia, bom, o que seria? Seria transformado pelo poder mágico do mercado, por sua mão invisível, lembra? Em contribuição ao equilíbrio econômico, a serviço da produtividade. Então, através do egoísmo, pensando só, aí aumentaria a produtividade. Né? Tudo bem. Não está se pensando no ser humano. Não precisa não, cada um na sua. Tudo bem. Essa teoria ficou conhecida na Inglaterra como o paradoxo dos vícios privados e benefícios públicos. Por isso, o Estado não deveria intervir no jogo livre das forças econômicas. A lei da oferta e da procura se incumbiria de regular tudo da melhor maneira. Foi particularmente essa teoria que o marxismo desmascarou, alegando tratar-se de uma ideologia, ou seja, de um disfarce, tudo certo que eles estão fazendo, para interesses capitalistas. Exatamente isso. Deixar o foda-se para quê? Pega para capar aí. Você está cheio do dinheiro? Você vai passar alguma dificuldade? Não, o ricão não vai. E realmente, em lugar algum, foi possível manter, sem a intervenção do Estado, o liberalismo econômico puro para proteger os pobres. Não vai proteger. Egoísmo? Entendeu como é que é? Então, o liberalismo também é uma porcaria. Mas o liberalismo tem um destino paradoxal. Nas democracias ocidentais, teve tanto sucesso que se tornou um bem comum a todos. Mas às custas de quem? Esse sucesso provocou a morte dos partidos liberais, que, por regra, foram sucedidos por partidos social-democratas. Foi. No Brasil, aqui, o primeiro que foi quem foi? PSDB. Antes era o MDB, porque, o MDB era o partido de oposição à Arena. Só por causa disso. Logo depois foi o PSDB, Partido Social
PMDB, Partido... Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Esse troço aí. Porcaria. E depois aí veio outro. O Partido dos Trabalhadores. Que merda, cara. Agora tem um partido socialista, PSOL, Partido Social de Liberdade, deve ser isso, sei lá. Outra merda também, quer dizer, só socialismo. Não resolve, cara. Mas você vai dizer, se você for marxista, está me ouvindo aí do outro lado, porra, esse camarada aí é um capitalista. Eu não sou porra nenhuma disso, cara. Cala a tua boca, cara. Não sou nem capitalista, nem socialista, porra. Minha ideologia é isonomia. Vai aprender o que eu quero dizer com isso. Mas o liberalismo tem um digital. Bom, vamos para o comunitarismo. Foi outra coisa também. Vivenciar um pouco isso, hein? Vivenciar um pouco isso. Nós abrimos uma fábrica de... lá... da fábrica... Labor? Não, esqueci até o nome da fábrica. Fábrica de móveis. Foi a falência, pô. Não, vamos proteger aqui a comunidade. Hoje a comunidade não é a favela? Então, antigamente tinha essa ideia de comunidade. Na fábrica de móveis lá, aí começamos com esse negócio, tinha assistência para tudo, para dar, sei lá, pessoal de médico, de dentista, vai fazendo tudo isso. Não queria dinheiro. Aí o móvel que se vendia era muito mais caro do que os outros. Pronto, perdeu a concorrência. O sonho liberal do homem culto realmente não passa de um sonho. Entende-se por cultura a capacidade que o indivíduo possui de usar a complexidade de sua personalidade para reproduzir a sociedade nele mesmo e, com isso, desenvolver a partir de si o vínculo moral que a sustenta. Isso provou ser um destino irrealizável. Se a sociedade é deixada à própria sorte, existe o perigo de que vários setores sejam negligenciados. Pensar que, logo, veja a criminalidade, as favelas, a formação de gueto, solidão crescente, isso tudo aí faz parte. Deixa à vontade só. Foi por isso que na América a função socializante das pequenas comunidades, daí comunitarismo, né? Pequenas comunidades, daí comunitarismo, foi lembrado seu efeito pedagógico elogiado. A ideia abrange bairros, aldeias e comunidade religiosa. Aquela Clinton, mulher do Hillary Clinton, né? Mulher do Bill Clinton, escreveu um livro sobre o comunitarismo, que era escrito assim, A Tarefa de uma Aldeia, cujo título deveria ser complementado com Educar uma Criança. Reverencia, portanto, uma retórica no qual é dada prioridade à pequena comunidade supraindividual sobre o indivíduo. Existe uma demanda enorme por teorias comunitaristas, pois elas ocuparam o nicho do mercado deixado pelo declínio do socialismo. O socialismo foi caindo, então veio esse comunitarismo. Se tais teorias serão capazes de manter essa posição é algo que depende da capacidade do consórcio, que é o marxismo erguer das suas ruínas novas fábricas de teorias vitais que adote uma política comercial agressiva. O comunitarismo em si é uma teoria relativamente blanda, isso não quer dizer que não esteja correto, ou que não seja bom, mas simplesmente que não tem uma presença de mercado muito agressiva. Outra corrente, por incrível que pareça, isso já existiu no meu tempo. No meu tempo era o seguinte, quer ver? Ou você, quando eu estava na universidade, né? Ou você era pela linha do socialismo, né? Comunismo, marxismo, ou então, quer dizer, pela linha do social, ou então você era da linha do indivíduo, que aí sabe qual era a corrente? Psicanálise. Eu tinha muitos amigos que era assim, quer dizer, teve gente que inclusive foi fazer psicanálise, psiquiatria, psicologia. Eles foram fazer porque eles tinham um problema, entendeu? Então, muitas vezes, o cara, ele parecia que ele estava com raiva, não era, parecia que era da sociedade, que era das desigualdades sociais, não era nada disso. Ele estava em raiva com o pai dele, com a mãe dele, entendeu como é que era? Eu mesmo fui fazer análise, eu fiz durante um ano análise individual, depois mais um ano só em grupo. Porque eu não queria, porque era presidente de diretório, então não queria, isso eu já tinha essa clareza na minha cabeça, não queria
fazer um movimento social baseado nas minhas problemáticas. Isso não tem cabimento. Olha só que ideia que eu tinha na época. Mas a maioria não tinha essa ideia, não, cara. Estava ali revoltado, nem com a família, pô. Então, na psicanálise, o marxismo está para a sociedade como uma psicanálise para o indivíduo. Ela, né, a psicanálise, possui uma teoria da evolução com o pecado original. Quer dizer, que em lugar da divisão de classes, né, a fragmentação existente dentro do indivíduo era neurose. Chamava-se neurose. Tá? Um programa revolucionário em lugar de quê? Da libertação do proletariado por meio da revolução, que seria a libertação de quê que o camarada estaria procurando? Do inconsciente por meio da terapia. Está entendendo como é que é? Parecia uma coisa, mas era outra, no fundo. E um departamento de investigação extremamente sólido, em lugar do desmascaramento de ideologias, desmascaramento de repressões. Aí batia, sabe o que é a ideia? Quem é que me reprimia? Usando a psicanálise, eu tenho o meu id, que é o inconsciente, meu ego sou eu. Era o superego. Esse é que me, né, que estava dado pela sociedade, entendeu como é que é? Mas tudo dentro de você, não tinha sociedade realmente, né? A divisão de classe em burguesia, proletariado e aristocracia corresponde aqui à subdivisão que eu falei ainda há pouco, da psique em ego, inconsciente e superego. Ego, id, superego. Assim como a burguesia se iludia a respeito da sua participação na miséria do proletariado, o ego, né, com a ajuda do superego, reprimia tudo que era sórdido, penoso e inconsciente. E assim, como os comunistas promoviam as atividades subversivas nas empresas e conspiravam na clandestinidade, o inconsciente fazia barulho e desmascarava as declarações oficiais do ego, né, com piadas, ou dançava na rua no carnaval dos sonhos. Para combater o ego, usava a polícia da repressão, submetia o clamor revolucionário do inconsciente à censura. Freud descrevia a psique como os socialistas de sua época descreviam o Estado capitalista. Entendeu como é que é? Foi exatamente isso que eu vi acontecer. Eu vivi isso. Eu vi amigo meu que às vezes eu falava para ele, cara, pô, tu tá indo para a rua para quê, pô? Vai na tua casa lá, pô, resolve o teu problema lá. Tu tá indo aqui para fazer estardalhaço de quê? Você não vê o que eu estou vendo, pô. Essa é a razão pela qual a psicanálise não teve o menor problema para entrar em simbiose com o marxismo. Eu não vou citar nomes, porque assim é muito chato, mas eu vi gente que acabou se enforcando, pô. Eu vi isso acontecer. Quer dizer, o cara não pensou, ele não tinha uma visão para enfrentar uma ditadura. Não é porque você enfrenta, você passa várias etapas no decorrer do sofrimento, tá certo? Eles podem até acabar vai botar aí a tua personalidade, pode fazer um monte de coisa, mas não é no primeiro tranco. O primeiro tranco é para a pessoa muito frágil, pô. O problema está todo destroçado, com problema familiar, não sei o quê. Qualquer batidinha é como se você tivesse o paizinho dele dando um cascudo nele, entendeu? Repreendendo. Menino, tá fazendo isso. Pô, assim não dá, pô. Entendeu? E vi que gente se suicidou, não teve força, não. Então, essa é a razão pela qual a psicanálise não teve o menor problema para entrar em simbiose com o marxismo. Foi o que aconteceu na chamada Escola de Frankfurt, ou em proporções diferentes com alguns teóricos. Quem que não conhece o Reich? Muita gente devia ele conhecer, naquela época não conhecia, e tratava com problemas de repressões sexuais, né? O Erich Fromm, outro que eu li muito o Erich Fromm. O Adorno, li menos. Horkheimer. Pô, Herbert Marcuse nem fala. Isso aí é que eu mais traçava, era Marcuse, né?
Nessa mistura, o psicomarxismo, aí juntou os dois, olha só, pós-68, conquistou uma posição quase dominante no mercado, e foi mesmo. E essa aliança entre marxismo e psicanálise multiplicou a eficácia de seus respectivos departamentos de investigação. A partir disso, qualquer teoria ou opinião poderia ser desmascarada como sendo não somente uma ideologia capitalista, mas também um sintoma oral, um extravasamento da repressão edipiana, ou uma forma de disfarçar o desejo de ir para a cama com a própria avó. Entendeu? Tudo maluquice assim. É isso mesmo. O discurso psicológico dividia-se em discurso da autoexperimentação e discurso da suspeita dos outros. Toda a cultura de comunicação de uma sociedade foi tomada pelo fungo da suspeita. Todos viam no outro razões para que ele não conseguisse compreender. Repressões, traumas, neuroses, bloqueios, complexos. Isso explicava as catástrofes em termos de comunicação que eram produzidas por esse mesmo discurso. Quem iria querer reconhecer que não compreendia a si próprio ou que tinha um parafuso a menos? Acha que tem gente pensando nisso? Diante de tal situação, reagimos de modo defensivo porque sentimos que não estamos sendo levados a sério nem sendo tratados como pessoas responsáveis. Mas com essa reação somente confirmamos a suspeita de que reprimimos tudo. Portanto, a psicanálise ainda possuía outra receita de sucesso de mercado que não a do marxismo. Então, fora do marxismo, sim. Ela mesma criava os problemas para os quais apregoava-se como solução. Isso abriu-lhe um mercado inesgotável. Quanto mais a psicanálise era difundida, mais era necessária para o reabastecimento. Embora o mercado estivesse um tanto saturado, a psicanálise sobreviveu à queda do seu mais velho parceiro socialista. Sim, talvez até tenha se beneficiado com isso ao arrebanhar alguns novos clientes. Entendeu? Essa parceria duradoura estava fundamentada no legado comum deixado por Hegel, que havia narrado a história na forma de um romance de formação acerca de um indivíduo. O modelo de evolução aqui, a sociedade, modelo de evolução aqui a sociedade, lá o indivíduo. Era o mesmo em ambos os casos. Graças a isso, Marx e Freud puderam unir-se em uma aventura, né? Mas dessa aventura nasceu um filho. Adivinha qual o filho que nasceu? Do Marx com a psicanálise. Eu duvido que vocês vão adivinhar qual é. Eu já dei para um amigo meu médico, nos escritos que eu fiz, nós estamos discutindo sobre o gênero e o sexo, né? E aí eu falei, eu já escrevi um livro, mas para você vai ser muito pesado você ouvir essa história toda. Vai ser mais pesado ouvir o que eu falei, porque eu botei a questão, que eu usei a questão do gênero espiritual, material, aí não sei o que vai acontecer, não sei que é todo que ele vai mudar. Provavelmente que ele é mais materialista, não sei. Boa pessoa, mas mais materialista, não sei o que ele vai me dizer. Mas o problema é o seguinte, dessa junção entre esses dois, gerou o feminismo. Marx com a psicanálise. A psicanálise. Do feminismo é que gerou toda essa problemática do gênero. Por querer se aliar, por querer pegar. E ao tentar pegar para formar uma coisa maior, dessa aliança, o pessoal do gênero ficou maior do que o feminismo. Olha só. Que porcaria. Aí o conflito de classes foi substituído pelo quê? Foi na minha época, foi claro, guerra de sexo. Olha só. A teoria freudiana de repressão foi desmascarada como sendo uma repressão ao abuso. Aqui, precisa dizer mais agora, é o assédio, né? No entanto, para que isso pudesse acontecer, era preciso que o coquetel de teorias fosse enriquecido com outros ingredientes. Vamos ver quais são? Fascismo. Eu diria o seguinte, sabe? Existe hoje um pessoal que não sabe nem o que é fascismo. Vamos chamar a palavra suspeita de fascismo, ou seja, isso é um campo minado. Para gente de ignorante, então, está cheio. Vamos lá.
Para sermos exatos, o fascismo foi inventado por Mussolini, né? O termo fascismo vem de fasces, que é feixe de varas, né, que era a insígnia dos lictores romanos. A fim de evitar qualquer alusão à palavra socialismo, para evitar a alusão ao socialismo, a terminologia soviética substituiu, porque na Alemanha era nacional social, na Itália era nacional socialismo, olha só. Era olhar a nação, mas pela ótica do socialismo, mas a nação, em primeiro lugar, né? Então eles alteraram para fascismo, o que também foi adotado pela esquerda da Alemanha Ocidental, mesma coisa. Aceitamos essa convenção, mas quando falamos em fascismo, estamos nos referindo ao nacionalsocialismo alemão. Quais foram, então, os ingredientes do fascismo? Vamos lá. 8 pontos. A transposição da teoria darwinista de luta pela sobrevivência, extraída da biologia, para a história e sua transformação em uma rude teoria de quê? De raças. Com o programa de criação de quê? De uma raça superior. Percebeu? Então, você tirou a teoria darwinista da história, né? De luta pela sobrevivência, extraída da biologia, né? Tirou isso aqui para a teoria de raça, para uma raça superior. Então, a evolução se dava dessa maneira, entendeu? Uma raça superior. Quer dizer, aquela sobrevivência que vai botando o mais apto para isso ou para aquilo, não era isso não. Já existia geneticamente uma raça superior. Segundo, o antissemitismo foi outra coisa também. Como método para declarar os judeus como os únicos culpados de todos os males da modernidade. A saber, crises capitalistas, desintegração da sociedade e o crescente desenraizamento e alienação do indivíduo. Com a expulsão do bode expiatório, que era o judeu, a comunidade podia sentir sua própria coesão. Outra coisa também, o antibolchevismo, hein? Tanto é que o nazismo invadiu a Rússia. E a Rússia já era comunista. Então, o antibolchevismo que declarava o comunismo como parte integral de conspiração mundial, sabe quem? Dos judeus. Tanto é que Marx era judeu, né? A extensão do nacionalismo, a pretensão imperialista da raça superior, no sentido de poder revogar as leis da moral na luta pela dominação do mundo. A teatralização de uma vida viril e aristocrática mediante a exaltação do exército. Lembra com aquelas paradas militares lá do Hitler, do Mussolini, do heroísmo, das virtudes soldadescas, de lealdade, obediência, de honra, de ação e de guerra. A crença estabelecida na perspectiva agrária, era o famoso sangue-solo, e que para sobreviver o povo alemão precisaria de mais espaço vital, então tinha que invadir os outros. E, finalmente, o último é o desprezo pela democracia, pela cultura individualista do Ocidente e pelo liberalismo, ao mesmo tempo que o indivíduo era totalmente submetido à comunidade. Bom, se deixarmos de lado os conteúdos evidentes como antissemitismo e coisas do gênero, todas as zonas teóricas limítrofes ficaram expostas à suspeita de fascismo. Por exemplo, são suspeitos. Vamos ver. Toda e qualquer transposição de modelos biológicos para a sociedade, como tomar a teoria da evolução como modelo para a evolução social, ou os modelos neurológicos como parâmetro para sistemas sociais, suspeita. Toda e qualquer pesquisa sobre a hereditariedade de talentos, a distribuição de quocientes intelectuais na sociedade, as doenças genéticas, a genética como um todo. Chegou-se a um ponto isso, cara. O cara não quer saber se o outro é melhor, não. É melhor, cara. Mas não tem isso não, hein? Aqui no Brasil também está assim. Não tem meritocracia. É igualdade. Igualdade como, cara? Porra. Igualdade. Igualdade. Se existe desigualdade, pô. Você quer fazer igualdade entre os desiguais? Como? Como é que é isso?
Um cara com QI de 200, que nem eu falei do João Stuart Mill, e você pegar um Lula de QI baixíssimo, pô, como é que você vai fazer essa igualdade, cara? Aí você vai dizer, não, mas o Lula tem um cara, ele é muito... Ô, cara, inteligência tem vários níveis. Ele é esperto. Não tem nada a ver com inteligência divina, sagrada, superior. Nada disso. Hein? Bom, o conceito de nação, que impede que as pessoas compreendam que, para os países ocidentais, nação e democracia formam um todo. Nesse caso, no entanto, a nação não é um destino comum, mas um clube político que conferiu as regras democráticas a si mesmo. Ainda assim, de acordo com as premissas, quem for a favor da nação e contra a burocracia europeia estará sujeito a ser suspeito de fascismo, porque na Alemanha o conceito de nação tem uma conotação negativa. Toda e qualquer reflexão sobre a elite, que evidentemente só pode ser concebida como raça superior. Bom, vamos dar mais uma aí, que seria a escola de Frankfurt, né? A teoria crítica, que eu citei ainda há pouco. Por escola de Frankfurt, designa-se um grupo de teóricos do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que emigraram para os Estados Unidos durante a época do nazismo. E lá se subdividiram em dois grupos. Após a guerra, um deles, eu fiquei com a outra. Eu já vou dizer aqui, porque após a guerra, um deles retornou para fundar novamente o Instituto de Frankfurt. Os que voltaram chamavam-se, quem voltou para lá, aquele Korkmeier, o Adorno. Os que ficaram nos Estados Unidos, foi esse que eu fiquei. O mais influente era Herbert Marcuse. Foram esses três que, mais do que qualquer outro grupo de teóricos, se desconsiderarmos mestres pensadores Marx e Freud, inspiraram a revolta estudantil de 1968. Foi ali que nós ficamos com esse pessoal, entendeu? O estranho é que Adorno e Marcuse tinham opiniões diametralmente opostas, né? Adorno não apoiou a ação política direta dos estudantes, não. Quem apoiou foi o Marcuse. Por conseguinte, ele mesmo se tornou alvo de protesto e, como afirmam alguns, em 1969, provocaram nele um ataque cardíaco fulminante. O Adorno acabou morrendo, né? Já o Marcuse optou pelo caminho oposto e inspirou as ações estudantis, né? Tem aquele teoria do discurso, que é o culturalismo. Essa também eu fiz parte também. Quer dizer, essas coisas que eu estou vendo aqui, né, foi coisas que eu passei. Eu falei da Karen Horner, lembra que eu falei? Fiquei com ela durante muito tempo. Quer dizer, porque cada brecha que abria, eu via o que era melhor, entendeu? Quer dizer, eu já fazia um culturalismo ali, nesse sentido mais amplo. Eu pegava o que era bom de cada coisa. Tá? A teoria do discurso foi criada quase exclusivamente por um único homem, o francês Michel Foucault. Foi, mas eu não fui por aí. Ele ficava mais na discussão de loucura, de coisas desse tipo, né, de hospício. Assim, examina a história das instituições, hospitais, manicômios, presídios, mas sua atenção não está dirigida unicamente à análise do aparato de coerção e à sua ordem, mas aos respectivos discursos de cada uma dessas situações, nos quais se define o que vem a ser um louco, um criminoso, um doente, um caso patológico. Em outras palavras, Foucault investiga a linguagem das disciplinas que possuem autoridade de definir o que é um ser humano. São as linguagens da burocracia, da ciência, da medicina, da psicologia, em suma, as linguagens do poder, que não descreve, mas determina, estipula e define. Portanto, Foucault, assim como Adorno, interessa-se pela fusão entre linguagem e poder. Ao sistema de poder da linguagem, regiões soberanas demarcadas por fronteiras como os territórios nacionais. Foucault dá o nome de discurso, como eu falei. E aí eu vou dar a última coisa, que seria, depois amanhã a gente já vai entrar na ciência e suas visões de mundo. Mas hoje vamos dar esse aqui. Vamos lá. Politicamente correto. Já saco. Após seu colapso, o socialismo foi sucedido por um culturalismo que caracteriza tanto a teoria do discurso quanto a desconstrução e o feminismo. Você já viu? Cada um bocadinho desse
foi pego depois que o socialismo foi para o rodo, né? Então, ele foi substituído por esse culturalismo, pegava um pouquinho de cada coisa dessa. O marxismo ainda trabalhava com a relativização do oponente, tentando comprovar sua falsa consciência. Em contrapartida, as teorias culturalistas converteram-se em seus próprios programas, já que tratam os sistemas simbólicos como instrumentos de dominação disfarçados. Querem conquistar os discursos por meio de uma coação moral. Você é ruim, você é bom, esse discurso aqui está bom, aquele está ruim, a narrativa é essa, não é aquela. Além disso, a antiga esquerda, com seu programa histórico-filosófico, também perdeu o critério para distinguir entre si mesmo e seus oponentes. Falava assim, representamos o futuro, portanto somos progressistas, os outros são representantes do passado, portanto são reacionários. É conversa fiada. Em vez disso, recorreu-se a uma diferença moral. Somos os bons, enquanto os outros são os maus. Ah, que coisa boa. Isso leva à moralização do mercado de opiniões mediante lutas e campanhas semânticas. Uma palavra errada pronunciada em público e você já está pronto para comparecer diante da Comissão de Salvação Nacional. O murmúrio dos discursos é acompanhado pelos interrogatórios dos processos inquisitoriais e pelos sermões sobre penitências feitos pelos padres, que mantêm uma verdadeira indústria de acusações para atingir os altares da retidão política com o sangue das vítimas sacrificadas. Viva a política, o politicamente correto. Em outras palavras, o mercado de opiniões também se tornou um campo de batalha, até no mercado de opiniões. Pode-se estar do lado certo ou errado, e, portanto, é preciso ter cuidado. A título de orientação, há avisos luminosos com inscrições como fascista, entrada proibida, perigo de vida, machista, acesso por sua própria conta de risco, papapá, e vai por aí afora. Entendeu? Tem muita coisa para ser falada aí, cara. Muita coisa. É tanta coisa que... Por exemplo, quer ver? Eu vou chutar uma coisa aqui que as pessoas não se dão conta. Vou chutar mesmo, quer ver? Vai você falar mal do Caetano Veloso? Como eu já falei, lembra? Eu já escrevi sobre isso aí. Porque para a esquerda, para esse pessoal, esses caras são intelectuais. Cara, isso é um absurdo, cara. Um absurdo. Na minha visão, é o seguinte, né? Eu estou fazendo música com vocês, tal, que é o caso dele, né? Eu fico pensando o seguinte: o melhor cara que existe sempre vai ser assim. É aquele que está de posse da realidade. Entendeu? O Caetano Veloso, fico eu imaginando, ele deve viver, sabe o quê? Lá em cima daqueles edifícios, como é que chama aquele negócio? Que tem o último andar, cobertura. Aí dá aquelas festas, entendeu? Aí leva aquele pessoal todo, alguns devem ser drogados, sabe? Isso é aquela coisa, entendeu? Aí, como é que eles podem fazer uma música que tenha contato com a realidade? Cara, eles pertencem, sabe a quê? Eles, Gilberto Gil, esse pessoal, eles pertencem ao mundo da indústria da música. Esse pessoal sem indústria da música, faz disco, projeta show. Se não fizesse isso, eles não seriam pessoas conhecidas. Pessoa conhecida é aquela que está junto com o povo. Eu tenho uma música que é pena que eu me lembro dela, mas já esqueci até onde que eu pego, porque uma vez uma coisa que foi feita era no meio rural, era assim, era uma música, aliás, não foi uma música, aquilo ali foi uma ópera. Ela foi feita assim, no meio rural.
aquele negócio do balalar do boi, da vaca, entendeu? Então, no meio daquelas pessoas, dos peões, da sua coisa, o cara fez uns trechinhos. E aquilo ali, quer dizer, o que aconteceu? A pessoa foi trabalhando aquilo em cima de orquestra, não sei o que e tal. E aquilo ali tinha. As pessoas aprendiam a cantarolar as coisas, entendeu? É pensar uma coisa que não tem melodia. Eu fico imaginando esse John Cage, essa turma toda aí que a gente vê, né? O Stravinsky. Porra, cara, esses caras não têm melodia. Como é? Você pensa, olha só. Você, qualquer coisinha aí, se eu pedir a você, você vai cantarolar uma coisa que você conhece, que você tem uma melodia. Você pega aquilo ali e você fica gravado naquilo. Pensa na música do Stravinsky. Tu não vai entender nunca, tu vai decorar aquele negócio, cara. Entendeu? As músicas eletrônicas, né? Eletrônicas. Hoje em dia. Eletrônico. Você não reconhece nem os instrumentos. Entendeu? Eu já estou entrando para outro setor aí, mas eu chorei para ver se alguém queria fazer alguma pergunta. Agora dando oportunidade, né? Estou dando uma espiada aqui, né? Coei Cobata, Hermínia Mel. Hermínia, como é que tá, Hermínia? Tudo bem aí? Carlos Correia, né? Boa noite, Hermínia. Luz Divina. Luz Divina está firme, cara. Luz Divina quer. Já escrevi lá que eu estou pedindo ao Cristiano para botar. Está faltando. A gente fez as contas, está faltando 33, por enquanto, 33 vídeos para ser jogado no YouTube, né? Mas tem lá mais de 100 no YouTube lá. Antônio Albuquerque, Cristiano Rose, Nilson, Jussara, Ana Luísa, seu João Carlos lá para cima, Nilma, né? Alguém fez alguma pergunta? Não, né? Vou avisar vocês, então, que amanhã nós vamos entrar nessa ciência e suas visões do mundo. Assim como você... Não sei se vocês estão sentindo assim. O que existe pelo mercado, ainda existe isso. Hoje, talvez, o pessoal conheça mais o liberalismo, porque o Paulo Guedes está aí, o marxismo, um pouco, aquela confusão de sempre. Agora, essas que eu falei aí estão escondidas, muita gente está se aproveitando dela. Culturalismo, psicanálise, entendeu? Essas coisas existem. Escola de Frankfurt, existem essas coisas, entendeu? E agora eu vou começar a jogar a questão das visões de mundo científica agora. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Feito isso, eu acabei toda a parte da iniciação, formação e momento de cultura em relação ao saber. Aí eu vou entrar no poder. Mas antes de começar a entrar no poder, aí eu vou fazer, eu espero que vocês vejam esse filme. É difícil esse filme. Eu tive ele, joguei na internet, ele está aí à disposição das pessoas, que é o Eterno Judeu. Esse filme foi feito pelos alemães, no gueto. Então, eles botaram a visão que eles têm, entendeu? Que isso é muito difícil. Na Segunda Guerra, você não encontra o outro ponto de vista, né? Isso era muito bom encontrar outro ponto de vista. Não estou dizendo que seja certo ou errado, não, mas é bom ter outro ponto de vista, você compara e tal. Porque a partir daí, eu vou ficar, a partir de segunda-feira, né? Eu vou ficar com 4 encontros só sobre o poder. Só sobre o poder, hein? Poder cultural. Vou falar sobre as regras pelas quais se estabelece a comunicação entre pessoas cultas. Existem regras, eu vou desvelar isso. A outra coisa é falar sobre o mundo do livro e da escrita. Outra coisa também. Inteligência, talento e criatividade. E, finalmente, o que não convém saber e o saber reflexivo. Feito isso, eu vou fazer uma pequena viagem no dia 5 à noite e volto no dia 9, no 10 de manhã. Aí, do dia 10 até o final do mês,
Hoje já ajeitei com o Juliano, porque assim, é aquele negócio que vocês sabem, né? Tudo é muito gasto de tempo e de dinheiro. Mas eu consegui ajeitar com ele, porque somente sobre música e cinema, a gente pode apresentar uns trechinhos de alguma coisa para dar um colorido para a gente falar em seguida sobre aquilo, entendeu? Tem outras coisas que não precisa, literatura, assim, ciência, feminismo mesmo, que eu falei da pouco, não precisa isso. Mas eu vou fazer até o fim do mês, só dando praticamente uma ideia primeiro do que eu quero fazer, que eu vou chamar de Minutos de Cultura, por enquanto é esse nome, e depois eu vou fazer a introdução de 16 áreas. 16 áreas. Introdução para ciência, vou fazer uma introdução científica, né, o que é a ciência e tal. No feminismo, fazer uma introdução do feminismo, entendeu? Aí depois, feito isso, aí em abril, eu começo a terceira temporada. Aí a terceira temporada, a gente vai, eu já espero aí, na iniciação à formação de Mamberrito, vou acabar, se Deus quiser, a questão de cultura, eu vou começar o quê? O próximo passo é o Jorei, né? Vou pegar a mesma coisa, esquema sempre iniciação à formação de Mamberrito, qual é o esquema? Eu boto um livro e ponho um filme, né? Assim. Então eu já fiz Deus, mundo, homem, Messias, religião e cultura. Esse último que está faltando. Aí acabou tudo o quê? De fundamentação. Então, nessa terceira temporada, eu vou começar com a salvação. Então, eu vou começar com o Jorei. Vou dar um livro, depois vou dar um filme. Aí depois eu vou fazer a agricultura, depois o Belo, depois eu vou fazer política, economia, sociologia e ideologia. Aí encerro a salvação, entendeu? Então, eu vou fazendo dessa maneira, quer dizer, eu falei da cultura porque é isso que nós estamos fazendo hoje, né? Mas, em relação às outras coisas, vai ser isso. Vai dar continuidade à questão da literatura, vai dar continuidade. Tem um que a gente parou um pouco, porque está difícil para me fazer tudo, né? É aquele negócio do cronológico. Eu parei em 1949, se não me engano. Ainda falta uns 6, 7 para serem feitos. E continuarei com a Bíblia do século XXI, aí já fiz o Deus, já acabei o mundo, vou começar o homem, entendeu? E assim nós vamos continuando. Ninguém mais se atreveu não a falar nada. Não. Quer fazer alguma coisa? Não, só a Hermínia que colocou saudade toda e a Jussara que comentou que o filme é chocante, mas realista. Ah, tá, do Eterno Judeu. Tá bom? Então amanhã, não percam, vamos dar continuidade. Vamos acabar com o saber da cultura. Tá, obrigado, boa noite pela presença. Tá, vamos em frente.